bom ter você aqui para mais um dia de estudos da lição da Escola Sabatina Jovem. Eu quero você com a sua liçãozinha na mão, acompanhando comigo o estudo desta quinta-feira que tem como título Chamado ao Compromisso. Lembra que lá no sábado, bem no comecinho, no primeiro vídeo dessa semana, eu falei para vocês, vamos nos desafiar a cumprir o ID, a pregar o Evangelho. O ID não é para uma igreja. O ID não foi escrito na Bíblia para uma igreja. O ID é para todas as pessoas. Se você tem no seu coração o desejo de pregar o Evangelho, vá. Se você tem no seu coração esse desejo, pregue o Evangelho. Seja missionário, seja evangelista. Fale de Jesus para as pessoas. Ninguém pode te impedir. Ninguém. Porque o ID é um chamado para cada um dos seres humanos dessa terra. E nós, como cristãos e conhecedores da verdade, temos que ter esse desejo no nosso coração. Se ainda não é uma realidade na sua vida, ore para que Cristo coloque isso no seu coração. Porque quanto mais pessoas cumprirem o ID, mais a palavra de Deus vai ser alastrada por todo mundo. E mais rápido se cumprirão as profecias e ele voltará. Porque só acontecerá quando o Evangelho for pregado a todo mundo. Então não deixe de cumprir o ID. Não deixe de falar de Jesus, porque com certeza, quanto mais pessoas falarem de Jesus, mais rápido veremos a Ele. Cristo é o fundamento sólido sobre o qual a sua igreja está edificada. A igreja é baseada nos ensinos da sua palavra e guiada pelo seu Espírito. A igreja não é formada de tradições, a igreja não é formada do achismo do ser humano. A igreja não é formada de coisas que eu acho que é certo e que eu acho que é errado. A igreja é formada pela palavra de Deus, unicamente. A lei de Deus. Todas as tradições criadas por homens são coisas de homens. A igreja é unicamente a obediência aos mandamentos de Deus. Por outro lado, Babilônia, como nós vimos ao longo dessa semana, está alicerçada em ensinos e tradições criadas pelo ser humano. Lembra das coisas que nós vimos? Principalmente a questão das imagens. É algo criado pelo ser humano. Porque lá no Antigo Testamento, Deus já tinha dado os 10 mandamentos onde falava a respeito da adoração às imagens. E essa lei não foi revogada. Essa lei, ela ainda é válida para os nossos dias. E ela continuará sendo válida até quando nós estivermos no céu. Então, não tem justificativa para descumprirmos a lei de Deus. A lei de Deus é para ser cumprida. Nada que Jesus fez nessa terra revogou a lei. Ela continua valendo, do 1º ao 10º mandamento. Cada letrinha continua válida e continua sendo o nosso dever guardar a lei de Deus. Um sistema que une igreja e Estado, a Babilônia espiritual, surgirá nos últimos dias da história da Terra e terá um líder espiritual que afirma falar em lugar de Deus. Algo parecido aconteceu na Babilônia lá do Antigo Testamento. Nabucodonosor fez então uma estátua e exigiu que todos se curvassem perante ele. Só que ele não era um cristão, ele era rei. Mas esse negócio de querer juntar igreja e política sempre dá errado. Enfim, decidiram que era o melhor caminho. E Nabucodonosor então achou que era maior que Deus e exigiu que todos o adorassem. Porém, um pequeno grupo de jovens falou: de jeito nenhum. Eu jamais vou me curvar perante uma estátua, porque a lei de Deus determina que não devo adorar a outros ídolos. E então esses jovens foram condenados a uma fornalha de fogo ardente, que a pessoa que abriu a porta da fornalha morreu devido ao calor. E eles foram jogados dentro dessa fornalha e não morreram. Muito pelo contrário, um anjo, um ser celestial, foi visto com eles dentro da fornalha. E então Nabucodonosor disse: eu não acredito no que eu estou vendo. Esses jovens realmente são adoradores do Deus verdadeiro. Uma nova Babilônia surgirá. E talvez não acontecerá conosco como aconteceu com esses jovens.
Talvez quando formos jogados numa fogueira a gente morra. Talvez quando formos condenados a qualquer tipo de tortura, nossos dias nessa terra terminem ali. Mas com uma certeza, ao morrermos por Jesus, escolhermos a vida eterna. Pode parecer pesado, difícil, mas é por isso que nós precisamos nos preparar hoje para esse momento. É por isso que nosso coração deve ser entregue hoje, para que quando esse dia chegar, nós estejamos prontos para dizer: eu vivo, mas eu também morro por Jesus. Terminado o conflito, os remidos entrarão na posse da terra prometida. Essas visões de glória futura, cenas pintadas pela mão de Deus, deviam ser estimadas por sua igreja hoje, quando a controvérsia dos séculos está chegando rapidamente ao fim e as bênçãos prometidas serão em breve experimentadas em sua plenitude. Apesar de serem desprezados pelos homens, perseguidos e abandonados, os filhos de Deus, em todas as épocas, têm sido sustentados por suas fiéis promessas. Pela fé, têm olhado para o tempo em que Ele cumprirá para com sua igreja a promessa: eu farei de você uma glória eterna, uma alegria de geração em geração. Muitas vezes, Ellen White diz que nós seremos perseguidos, e até mesmo pelos nossos próprios irmãos. Não só de sangue, irmãos de igreja. Mas Cristo não nos abandonará. O verso é claro. Deus tem sustentado aqueles que são fiéis. Tá pesado? Tá difícil? Não desista. Eu pensei em desistir. Muitas vezes. Inclusive, nesse momento, a minha vontade de desistir. Mas o Deus que me chamou para esse compromisso deixou muito claro que Ele tem olhado para esse povo e Ele cumprirá a sua promessa. Não desista. Não deixe de servir ao Senhor. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a falsas acusações, mesmo em meio à dor, mesmo quando você for excluído por aqueles que deveriam te abraçar, não deixe de servir ao Senhor, porque nenhuma pessoa aqui nesta terra nos salvará. Nenhuma pessoa pode fazer nada por nós. Somente Cristo. Então não deixe de servir a Cristo. Não deixe de lutar pelo Senhor, porque no final Ele cumprirá a sua promessa e nós viveremos uma vida eterna. Eu espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos e nós encerrarmos a lição desta semana. Não esqueça, amanhã com a sua liçãozinha na mão e compartilhando esse vídeo com a sua classe de Escola Sabatina Jovem.